Hoje eu tô aqui pra te contar como eu aprendi inglês. Quer saber então? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Mariana Holanda. Atualmente eu estou morando aqui na Austrália, eu vim a trabalho. Então se você se interessa por esse assunto de morar fora do Brasil, já se inscreve aqui no meu canal e também me siga lá no Instagram, @byMariolanda. Como prometido, eu tô aqui hoje para contar para vocês como eu aprendi inglês. Pelo fato de eu já ter chegado aqui na Austrália com um emprego, vocês me perguntam muito se eu já cheguei aqui com inglês fluente, como foi, como eu aprendi e etc. E eu sempre respondo para vocês uma coisa: eu não tenho inglês fluente e eu também acredito que você não precisa ter o inglês fluente perfeito para conquistar uma oportunidade internacional de trabalho, tá? E eu digo isso justamente porque eu acredito em algo que se chama fluência contextual, eu chamo assim, né? Por exemplo, se hoje meu carro quebra, eu tenho que levar no mecânico, eu certamente não vou saber dizer as palavras ali dos itens e do que tá acontecendo com o carro em inglês. Ou seja, eu não sou fluente no inglês, gente, certo? Por quê? Porque eu tenho uma fluência contextual. Preciso, primeiramente, saber me comunicar dentro da minha área, que é a área financeira. Essa sim eu domino e domino muito. Mas imagina se eu tivesse que ficar no Brasil esperando eu aprender e falar todos os itens de um carro, né? Ou seja, ter esse inglês fluente para eu aplicar para uma vaga fora do Brasil e conseguir um emprego fora. Então, tira da sua cabeça que você precisa desse inglês fluente, esse inglês perfeito, tá? E eu também não tenho inglês e tô aqui trabalhando na Austrália, feliz da vida, então essa é a primeira concepção que você precisa ter. E a segunda coisa que eu também respondo pra vocês é que eu fui aprender inglês depois que eu já tava numa idade pra trabalhar, conquistar o meu dinheiro e pagar o meu inglês, né? E eu falo isso porque na época da minha escola, muitos dos meus amigos tinham pais que conseguiam pagar o inglês como uma atividade extracurricular, né? Então eles faziam a escola de manhã e à tarde iam estudar o inglês. Eu não tive isso. Não tive isso, os meus pais não tinham condições de pagar. Se você inclusive quer saber um pouquinho mais da minha história, eu vou deixar um vídeo que eu tenho aqui no YouTube contando um pouco como eu cheguei até aqui e um pouco da minha história, mas os meus pais não tinham dinheiro para pagar o meu inglês como uma atividade extracurricular, eu não venho de família rica. Então isso não aconteceu desde cedo. Eu lembro muito bem que tiveram algumas tardes em que minhas amigas se despediam de mim, iam ter aula na cultura inglesa, né? E eu sempre ficava olhando assim e querendo muito que aquilo acontecesse comigo. Muitas vezes as pessoas falavam: ai, nossa, que saco, mais um dia que a gente tem aula de inglês à tarde, enfim, sabe, reclamando. Ai, se eu não for, o meu pai vai encher o saco e etc. E eu sempre olhava para aquilo e falava: meu Deus, eles não estão aproveitando essa oportunidade que eles têm, né? Queria que fosse eu para ter essa oportunidade, enfim. Mas eu sou muito grata, viu, gente? Eu acho que tudo acontece por um motivo. Eu dei muito mais valor quando eu fui aprender inglês, então eu acho que isso foi ótimo no meu aprendizado. É muito importante também falar para vocês um pouquinho sobre o meu interesse no inglês. Sempre foi da minha vontade morar fora do Brasil. Eu sempre tive isso dentro de mim. Sempre quis fazer high school, sabe? Fora do Brasil, andar naqueles ônibus amarelos dos Estados Unidos. Eu sempre quis muito isso. Então, eu sempre tive interesse por inglês, né, como consequência. Então, eu sempre ouvia músicas em inglês, eu olhava as traduções, eu pesquisava sobre isso. Enfim, sempre foi uma coisa que eu tive interesse. Eu digo isso porque tem pessoas que não têm interesse no inglês e tá tudo bem. Tem gente que aprende porque tem que aprender, mas não gosta. E comigo foi sempre diferente. Eu gosto do inglês, é uma coisa que eu realmente sempre me interessei. Tá, então vamos lá agora para a história de como eu aprendi inglês e como foi sempre esse meu contato com o inglês. Dentro da minha escola existia uma oportunidade de você fazer uma prova no começo do ano. Dependendo da sua nota dessa prova, você conseguia uma porcentagem de bolsa de estudos na minha escola, né? Eu estudava em escola particular, mas com bolsa de estudo.
Então, nos anos em que eu conseguia 100% de bolsa, o meu pai conseguia pagar para mim um curso de inglês nessas escolas que são intermediárias. Eu não vou falar aqui o nome, tá, gente? Pra não falar mal dessas escolas, etc. Mas não chegava nem aos pés ali da cultura inglesa, que é onde as minhas amigas iam estudar, etc. E aí, o que acontecia? Eu ia para essas escolas, né, à tarde, quando eu conseguia a bolsa de 100%, eu ia para essas escolas e aí fazia o teste de nivelamento, entrava lá no básico, etc. E começava a estudar inglês naqueles métodos deles que eu nunca concordei, nunca vou concordar na minha vida, enfim. E aí aprendendo coisas sempre muito soltas, né? Como que fala cadeira, como que fala sofá, como que fala mesa, como fala esses itens, sempre muito solto. Chegava em casa, não praticava aquilo, né? Porque não tinha com quem praticar. A gente sabe que o aprendizado de inglês é super importante que você aprenda e pratique. Eu não tinha com quem praticar e aquilo ali acabava ficando esquecido, né? Caía no esquecimento. Foi assim durante alguns anos. Meu pai acho que conseguiu pagar pra mim, se eu não me engano, uns 2 anos de inglês desse jeito. E aí já dá pra vocês saberem que eu saí da escola sem aprender muito. Quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar em um showroom. Pra quem não sabe, showroom é quando uma loja vai fazer um pré-lançamento, ela chama algumas modelos e aí elas vão fazer alguns desfiles ali para os lojistas comprarem as roupas daquela loja, né? Então eu ajudava as modelos a se vestirem, eu montava os looks delas, etc. Só pra vocês entenderem qual era o trabalho. E pagava muito bem. Então, depois que eu terminei de fazer esse showroom, trabalhei durante 2 meses, pesado. E aí peguei todo o dinheiro que eu recebi nesse showroom e paguei numa escola de inglês. E ali, gente, foi o começo que eu realmente consegui iniciar os meus estudos realmente em inglês, sabe? Com um professor mesmo. Essa escola dava aulas de inglês particular, né? Então eu lembro que foi muito bom. E nessa escola, eles tinham um método muito legal de ensinar o inglês independente do seu nivelamento. Então você não chegava lá e fazia uma prova de inglês para você entrar no nível X, né? Eu sempre fui contra isso também, mas enfim, entendo. E aí você não precisava fazer essa prova de nível, não. Você já começava na escola com o professor, tendo a aula individual e aprendendo sobre a estrutura do inglês. E eu gostei tanto que eu guardo até hoje o livro deles, né? Que eles basicamente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eles ensinam a estrutura do inglês com uma mão, né? Então aqui eles colocam o question word. Então, por exemplo, em uma pergunta, né, de inglês, how do you study English, né? Então eles ensinam a estrutura do inglês pra você. Como que você faz uma pergunta, certo? Como que você responde uma pergunta? Uma pergunta no presente, uma pergunta no passado. Foi assim que eu comecei a aprender o inglês, gente. Então, ó, aqui, né, que eles começam pela mão aqui, né, por esse dedo, a question word, né? Então, o que vai na pergunta? Então aqui tem why, what, which, when, where, enfim. Aqui o auxiliar, então aqui vem o verbo auxiliar, se você tem que usar o am, was, o do, né, o does, enfim. O sujeito, o verbo e aqui o resto da frase. Isso aqui ficou muito marcado pra mim, por isso que eu guardo até hoje, acho que faz anos-luz isso aqui, mas enfim, eu guardo até hoje porque foi muito importante no meu aprendizado, né? Eu nem sei se essa escola existe ainda, ficava lá na Vila Mariana, enfim. Então, aqui eu comecei o aprendizado mesmo com o inglês, quando eu comecei a aprender a estrutura. E por que eu falo isso? Porque quando eu aprendi a estrutura, eu chegava numa música de inglês, eu conseguia entender, fazia mais sentido, não era nada muito solto, sabe? Eu conseguia entender por que a pessoa falava daquela maneira, entende? A estrutura foi extremamente importante pra mim. Então eu não sei que nível de inglês você tá aí, mas a minha dica é: comece a entender a estrutura do inglês, como que você se comunica, né? Pra você não chegar numa viagem e falar I want water, sabe? Você saber como se estrutura uma pergunta, entende? Então foi muito importante pra mim. Assim, foi quando eu comecei a realmente estudar inglês de verdade.
E eu não sei como foi o aprendizado de inglês com vocês. Eu até queria que vocês comentassem aqui embaixo pra mim o que fez, assim, diferença pra vocês, sabe? O que fez vocês aprenderem inglês de verdade? Conta aqui pra mim aqui embaixo. Porque comigo, eu acho que realmente o divisor de águas foi eu entender essa estrutura do inglês, sabe? Antes disso, eu não acho que aprender palavras soltas vai fazer a gente se comunicar de uma maneira boa com o nativo inglês, sabe? É muito importante você saber essa estrutura. Então eu até queria saber de vocês, porque eu nunca tive esse assunto com ninguém, acabei de reparar isso, nunca perguntei isso pra ninguém. Então contem aqui pra mim como foi a experiência de vocês com o aprendizado de inglês e qual foi, assim, esse divisor de águas de vocês, porque eu quero muito saber. Porém, né, minha gente, o dinheiro acaba. Então, esses trabalhos que eu fazia de showroom eram muito sazonais, né? Eram pré-coleção e etc. Então, quando eu não conseguia trabalhar, não conseguia pagar o inglês, então acabava ali, né? Acabava o estudo por ali. Porém, eu fui trabalhar depois como estagiária numa empresa, né, multinacional, num banco americano. E ali foi muito importante também, porque eu comecei a ter o contato com o inglês, né, por e-mail, ter o contato ali do inglês corporativo e também com falantes da língua inglesa. Eu ainda estava muito crua, muito no começo, né? Mas como eu já tinha tido essa experiência de estrutura do inglês, me ajudou muito a conseguir trabalhar e nesse começo de carreira foi muito importante para mim. Durante um ano que eu trabalhei nessa empresa, eu guardei dinheiro para que eu conseguisse fazer o meu intercâmbio de inglês. E essa é uma oportunidade, gente, muito bacana. Se chama ESL, é English as a Second Language. Eu fui para uma universidade nos Estados Unidos, numa universidade em San Diego, na Califórnia, tá? Fazer esse tipo de curso. E é muito bacana esse tipo de intercâmbio. Ele durou um mês. Então eu peguei as minhas férias do trabalho para poder fazer esse intercâmbio, tá? Mas o que acontece? As universidades dos Estados Unidos, algumas delas, elas oferecem esses cursos de inglês profissionalizantes. Então tem Business English, tem inglês para médicos, inglês específico para algumas áreas, sabe? E eles fazem isso no período de férias da galera que tá lá estudando. Então, por exemplo, eu fui em julho, fui fazer o inglês em julho, que era férias deles, mas eu tive uma experiência muito legal porque eu fiquei dentro do campus mesmo. Eu fiquei lá dentro onde moravam os estudantes que faziam faculdade lá dentro da universidade mesmo, né? Então foi uma experiência muito bacana, super recomendo pra vocês. Se vocês quiserem, eu até deixo aqui embaixo o link da universidade. Vocês podem entrar em contato direto com a universidade, nem precisa de agência de intercâmbio, e eles te ajudam nesse processo. Enfim, foi muito bacana, foi muito legal, porém, um mês, né, somente. Então, foi bem rápido aquela experiência, mas foram 4 semanas onde eu pude realmente ter o contato com a professora que era nativa, sabe? Então foi muito legal. Isso foi, inclusive, o diferencial. Quando eu voltei pro Brasil, foi um diferencial para eu ser contratada, ser efetivada na empresa, né? Quando eu voltei, o meu chefe até falou assim: Mariana, eu nunca vi uma estagiária pegar as férias para poder, ao invés de ir lá curtir, ao invés de ir farrear, pegar as férias para estudar. Então, você vai ser efetivada. Então, geralmente, as pessoas que trabalhavam lá comigo tinham que trabalhar por 2 anos para depois ser efetivada, e eu fui efetivada depois de 1 ano, porque ele realmente viu o esforço que eu tava tendo. Mas isso sempre, como eu falei pra vocês, sempre foi um interesse meu, assim, sempre tive vontade de aprender o inglês. Bom, até então foram 2 experiências muito importantes no meu aprendizado de inglês. A primeira, onde eu tive o contato com a estrutura do inglês, e essa segunda do intercâmbio de 4 semanas, que foi muito bacana pra mim. Porém, gente, o que realmente fez a diferença no meu inglês foi o contato com pessoas que falam inglês. Então, é muito importante no seu aprendizado que você tenha o contato de inglês com alguém. Então, se você não tá numa empresa em que você precise falar o inglês, tente fazer um amigo por algum aplicativo, entende? Tente
usar tudo aquilo que você aprende no seu estudo de inglês, porque se você não usa, cai no esquecimento. E se cai no esquecimento não adianta nada. Eu sempre falo que é dinheiro gastado, né, jogado no lixo, porque você tava lá, você aprendeu na sua sala de aula, etc. Mas se você não usa aquilo que você aprende, é dinheiro jogado fora. Então, tente praticar tudo aquilo que você aprende no inglês. É extremamente essencial, é extremamente importante e só vai fixar na sua mente se você praticar aquilo que você aprende. E eu também falei pra vocês que neste vídeo eu daria dicas, né, pra vocês. Bom, já tô dando, mas tem uma muito legal que eu quero dar, que é referente a séries, né? A gente aprende muito inglês com séries, né? Imagino que vocês aprendam bastante, a gente sempre tá aprendendo uma palavra ou outra nova. E tem um site que você consegue baixar, né, como se fosse um aplicativo, que se chama Language Learning with Netflix. Então você digita isso no Google e aí você vai baixar, acho que tem que ser no Chrome. E aí o que acontece? Quando você tá assistindo uma série no Netflix, ele aparece, né, a legenda em inglês, português, e quando tá lá em inglês, você não sabe alguma palavra ou você não entendeu alguma coisa que ele disse, você consegue clicar ali na palavra exatamente que você não entendeu quando aparecer, e na hora ele já vai vir a tradução daquilo. Então eu achei muito bacana, eu utilizo isso até hoje. Como eu falei pra vocês, eu não considero que eu tenho inglês fluente, mesmo trabalhando com australianos, mesmo estando no dia a dia com falantes da língua inglesa, eu tenho muito a aprender ainda. Então hoje em dia, mesmo quando eu assisto séries, eu ainda utilizo essas ferramentas que me ajudam bastante, tá? Então eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês o link onde vocês conseguem buscar essa ferramenta. E uma coisa também que sempre foi meu diferencial foi eu sempre levar na boa se eu errar alguma coisa, sabe? Tô numa reunião, não sei falar alguma palavra ou não entendi alguma palavra, não tenha vergonha nenhuma de falar, desculpe, não entendi, você pode repetir? Nossa, você quer dizer tal coisa? Entende? Faça algumas relações ou então espere que a pessoa termine de falar e diga assim pra ela, você quis dizer tal coisa? Sabe? Não finja que você entendeu alguma coisa só pra ser legal ou por vergonha. Não faça isso com você, não faça isso com o seu aprendizado. Leve na boa. Você já tá fazendo uma coisa incrível que é aprender uma segunda língua. Então, pegue leve com você mesmo, tá bom? Espero de coração que você pegue leve com você e não espere esse inglês perfeito pra conquistar os seus sonhos de morar fora do Brasil. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!